Do it, do it. Just do whatever you wanna do. I guarantee that it's the best for you. Mas você foi apresentado por Montreal, combina com tudo, inclusive com você. Montreal, leve pra vida. TV Morena, você sempre à frente. MS1, oferecimento Guacira Alimentos, arroz e feijão, almoço especiale. Olá, muito bom dia para você. 10 horas e 46 minutinhos. O MS1 tá no ar nesse momento e com muitas notícias para serem compartilhadas com você por aqui. A primeira delas é essa. Em Coxim, caminhão cai de ponte que despencou sobre o rio Taquari e bombeiros confirmam que há um desaparecido. Oswaldo Nóbrega. Isso, Bruna, essa ponte fica na MS 214. O governo do estado disse que o veículo está submerso. Informações dão conta de que o motorista está desaparecido. Um passageiro que estava nesse caminhão conseguiu se salvar. Daqui a pouquinho a gente traz as informações. Obrigada, Oswaldo. A imagem é impressionante e a gente traz os detalhes disso daqui a pouquinho para vocês. Na capital, buracos na região da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul fazem com que haja fila de motoristas trocando pneus ao mesmo tempo. Nós passamos por lá hoje e a situação é essa, ó, o asfalto tá terrível. De um lado, prejuízo, mas há profissionais que estão lucrando e ao mesmo tempo trabalhando mais nas oficinas. Em Chamas, caminhão de lixo estaciona direto no quartel do Corpo de Bombeiros. Eu vou compartilhar já com vocês essas imagens. Operação mira em grupo suspeito de fraudar 4 milhões em serviços médicos na cidade de Newark. E mais. O tapete verde avança sobre o Lago Mimoso e já modifica a paisagem de um dos principais reservatórios de ribas do Rio Pardo. A cena é impressionante. Você vai ver o que diz o órgão ambiental. Adianto que eles disseram que o problema só pode ser resolvido coletivamente, com o envolvimento de muita gente. E você vai entender quais os prejuízos se essa situação não for contida. Isso e mais agora no MS1, nesse dia 13 de agosto, que está no ar. MS1 começa com uma situação que parece não ter fim em Campo Grande. Buracos e as consequências para a população. Oswaldo Nóbrega e o Felipe estão com esse assunto hoje, mas eu vou começar com o Oswaldo, que já está pronto aqui no telão para mim. Eu já estou vendo onde você está, Oswaldo. Quem é de Campo Grande conhece bem esse pontilhão, pintado com essas cores. É praticamente uma entrada e saída da cidade, né? Porque quem chega por uma determinada região tem que passar por aí. Fora a movimentação de universitários. A notícia é sua. Bom dia. Isso, Bruna. Bom dia. Eu falo ao vivo aqui da Avenida Costa e Silva, na saída para São Paulo. Eu estou exatamente debaixo do viaduto que fica ao lado da Universidade Federal. E aqui, Bruna, um buraco está trazendo muitos transtornos para os motoristas, sem falar nos prejuízos, né? Aquele buraco ali que o Sérgio Sapirino está mostrando para vocês, ele é um buraco pequeno. Bom, aquele motociclista acabou de parar ali porque eu acho que ele deixou cair o capacete dele. Sérgio, ok, vamos mostrar o buraco ali. Olha só, Bruno, aquele buraco ali, ele tem causado muitos problemas. Ontem, por exemplo, telespectadores gravaram flagrante imagens de motoristas, pelo menos 5 carros parados na beira da Avenida Costa e Silva, porque tiveram os pneus danificados por causa dos buracos. 2 estavam com problemas nos pneus e 2 carros estavam dando o apoio. Então, para vocês terem ideia do problema aqui, ó, vamos mostrar aqui, Sérgio, vem para cá comigo. Vem comigo. O motociclista, ele só deixou cair o capacete, viu? Não foi? E o que você está achando dos buracos aqui? Cheio de buraco.
E o que aconteceu aí? Você deixou cair o capacete ou acertou no buraco? Desviei do buraco, caiu meu capacete no chão. Aí não dá, Perigoso, não. então, principalmente para o motociclista, né? Ontem quase sofri um acidente que eu tive que ir na locadora trocar o aro da moto porque trincou. Você viu aquele buraco ali, ó? Ele é um perigo também, né? Aqui a alta velocidade que a gente passa aqui é perigoso aí cair. Sofreu um acidente, cair em cima de um caminhão. Todo cuidado é pouco. Boa sorte para você. Vai lá. Obrigado, viu? Então, Bruna, continuando, olha só. Quantas calotas estão aqui na beira da pista. Tem essas duas aí que o Sérgio está mostrando. E mais adiante, não precisa andar muito não, viu? Olha só. Eu até conto para vocês, ó. Tem uma aqui destroçada, pedaços de carro. E aqui, ó, mais 1, 2, 3, 4 calotas de veículos. Então, Bruna, enquanto as ruas estão esburacadas, né? A gente conversou hoje cedo com donos de borracharia e oficinas mecânicas. Eles têm registrado um aumento dos serviços, viu? Eu conversei com o dono de borracharia, por exemplo. Ele me disse que o serviço de vulcanização aumentou 70% nos últimos meses, né? O mesmo aconteceu aí com os serviços de alinhamento e balanceamento. Então a gente preparou hoje uma reportagem sobre isso, né? Inclusive conversamos com moradores que por iniciativa própria estão tampando os buracos das ruas. Um problema sério em nossa cidade. Eu vou chamar agora o Felipe Ribeiro, que ele está em outro ponto de Campo Grande, onde os moradores, motoristas, ciclistas, pedestres, motociclistas enfrentam muitos problemas. Felipe. É um problema em toda a cidade, né, Oswaldo? Bom dia para você, bom dia também para quem está com a gente agora ao vivo no MS1. Nós falamos numa região que é aqui da Toros Puxian com a Rua Avensas. Esse é um cruzamento. Na verdade, o fluxo principal é na Rua Toros Puxian. Também é uma avenida conhecida como Interlagos. Dudu, Eduardo de Almeida, nosso repórter cinematográfico, mostra para vocês agora o trânsito. Mas eu preciso destacar esse problema que muitos motoristas têm enfrentado em toda a cidade praticamente, né, gente? Olha só aqui a gente contou 4 buracos. É uma espécie de rasgo que tem ocorrido no asfalto. E os motoristas, muitas das vezes, passam em alta velocidade, outros reduzem a velocidade, mas como é uma via que ela só tem redutor, fiscalização eletrônica só mais lá à frente, esse ponto aqui todo mundo passa em alta velocidade. Desde a hora que a gente está aqui, já tem meia hora que nós estamos aqui, os motoristas passam em alta velocidade e acaba afetando ainda mais essa questão dos buracos. Porque olha só, o motorista passa, como o buraco aparentemente ele vai abrindo mais com o peso, a força, o impacto dos pneus, fica esse resto de pedras aqui na borda da pista, na borda da via. E aí isso daí pode até ser uma situação de problema, riscos para motociclista que vai entrar aqui na Rua Avensas, por exemplo. Mas olha o impacto que passa o pneu, né, a roda do carro. Isso daqui causa prejuízo também para o motorista. E logo ali mais à frente tem um cone indicando que aparentemente pelo aspecto do asfalto foi feita alguma obra, né, recente aqui nesse bueiro. E aí tem algumas outras pedras também. Ou seja, se o motorista não tomar cuidado, ele pode tropeçar, passar por ali também. E aí causar até mesmo outra questão de acidente. Então, para você que passa aqui na Toros Puxian, entre a Espírica Large e a Bom Pastor, é importante que você venha um pouco atento, venha com um pouco mais de cautela, porque dependendo da velocidade pode causar algum transtorno, algum problema, viu? A gente tem percebido isso, muitos motoristas em alta velocidade passando por aqui. Nós questionamos o município, a CISEP, a Secretaria Municipal de Infraestrutura, sobre quando esse trecho deve ser haver, né, algum trabalho de tapa-buraco, mas até agora não tivemos resposta a respeito disso. Mas é isso, motorista venha com cautela. O Fábio, ele está em outra região da cidade e também mostra o cenário de problemas, né, Fábio? Bom dia para você. Só de uma região, né? Eu estou aqui na região do Vilas Boas, na Domingos Jorge Velho, na rua Domingos Jorge Velhos, que também está bem complicada a situação. Buracos por todo que é lado. Tem um buraco aqui, ó, que é quase impossível desviar. É uma rua muito estreita, com muito movimento de veículos. E agora tinha um carro estacionado aqui e outros carros que iam descendo a Domingos Jorge Velho. E esse buraco aqui, ó, grande, já jogaram um pouco de entulho, um pouco de terra para tentar amenizar o buraco, mas está bem complicada a situação. E a gente vai andando mais um pouco aqui
chega na Bom Pastor, do outro lado já é a Rua do Franco. Só mudou a rua, porque o problema continua mesmo, os buracos, como sempre. Só mudou o nome da rua, mas o problema é o mesmo, mais buraco naquela região. Bruna, tá bem complicada a situação também aqui no Vilas Boas. Agora com aquela participação de todos os dias do nosso repórter cinematográfico Fábio Rodrigues, que sempre conversa com a gente e traz um pouquinho da impressão dele pelas ruas, né, gente? Olha, coincidentemente, nossas 3 equipes estão na mesma região da cidade. O Fábio no Vilas Boas, o Felipe ali na Toros Puxian, região do Rita Vieira, o Oswaldo muito perto da UFMS. O Fábio comentou que a rua muda de nome, mas a situação permanece do mesmo jeito. Lá onde o Oswaldo tá, que é na Costa e Silva, se você for reto, vai virar Guri Marques. E mais há algumas semanas, nós mostramos também aquele cemitério de Calotas na Guri Marques. Ali também há um outro cemitério de Calotas na Costa e Silva também. Ou seja, uma situação que se repete nesta região da cidade e em todas as outras também. A prefeitura não trouxe uma resposta para esses pontos especificamente para a gente ainda, mas eu lembro que entre julho e agosto, o secretário de Obras disse, inclusive na Câmara dos Vereadores, que eles estariam trabalhando na parte burocrática de licitação de novas empresas para poder fazer o tapa-buraco avançar, porque eles não estavam dando conta depois daquela operação que focou no serviço de tapa-buracos aqui da cidade, você deve se lembrar bem também. Então a situação é essa. O que se vê pelas ruas de Campo Grande são armadilhas que colocam em risco a vida das pessoas, né? Oferecem prejuízos materiais também. Ninguém quer arcar com essa despesa sozinho, né? Imagina, você perder um pneu, não é barato você trocar o pneu do carro. Imagine você perder a suspensão, não é barato você fazer isso. Então daqui a pouquinho a gente volta nesse assunto também, mas essa é a situação na capital. O Grupo Especial de Combate à Corrupção e o Grupo de Atuação Especial de Repressão ao Crime Organizado, GAECO, deflagraram uma segunda fase da Operação Auditos para apurar fraudes em licitações realizadas pela Prefeitura de Niuaque com a contratação de empresa para prestação de serviços de especialidades médicas por meio de consultas, exames e procedimentos. Foram cumpridos 5 mandados de prisão preventiva e 12 de busca e apreensão em Niuaque, Bonito, Jardim, Bela Vista e Guia Lopes da Laguna. Segundo a apuração, o gasto com tais serviços médicos teve um aumento de 1.700% no período das contratações fraudulentas, que estariam vindo de 2022 a 2025. Além disso, 83% dos exames e consultas pagos pelo município foram simulados pelo grupo criminoso, grupo composto por agentes públicos e privados com falsificação de documentos, segundo a investigação. Os prejuízos no município de Niuaque, esses prejuízos podem passar dos 4 milhões de reais. Ainda não temos nota retorno aí do município sobre isso. E a plataforma de comunicação amplamente usada por jogadores de games online e também por adolescentes, a Discord, se manifestou sobre a determinação aí da Agência Nacional de Proteção de Dados de suspender as transmissões ao vivo da empresa aqui no Brasil. Essa medida é um desdobramento daquele caso da adolescente de Naviraí que tirou a própria vida durante uma live na plataforma. A investigação aponta que ela era vítima de ação desse grupo que incentivava crime pela internet. O caso levou a uma operação em vários estados e a Ana Lívia Tavares explica sobre essa medida pra gente. Oi, Ana. Oi, Bruna, bom dia para você, bom dia a todos. Olha, segundo a ANPD, o que acontece é que essa medida, ela foi estabelecida porque a plataforma estaria sendo usada de maneira recorrente para esse tipo de divulgação envolvendo questões de violência, de abuso, de assédio e, infelizmente, até automutilação e suicídio. E ainda, segundo a Agência Nacional de Proteção de Dados, a preocupação aumenta porque durante as transmissões o Discord não tem acesso ao conteúdo dos vídeos em tempo real. Com isso, a identificação de possíveis violações depende do sistema automatizado e também de denúncias feitas pelos próprios usuários.
usuários, o que pode levar algum tempo. A decisão da ANPD ocorreu depois da investigação da Polícia Civil sobre a morte dessa adolescente de 13 anos em Naviraí, no sul do estado. As investigações mostraram que a menina participava de um grupo virtual e que teria sido induzida a tirar a própria vida durante uma transmissão ao vivo no Discord. O caso deu origem à Operação Lívia, deflagrada pela Polícia Civil aqui do estado, que foi realizada em 5 estados, contando com o Mato Grosso do Sul, e investigou essa rede criminosa, que, segundo as investigações, usava a plataforma e também o Telegram para recrutar e manipular crianças e adolescentes. Eu relembro que durante essa operação foram cumpridos 6 mandados de busca e apreensão e 1 mandado de prisão. A investigação apontou que esses grupos eram usados para práticas de violência psicológica e até desafios extremos como automutilação e incentivo ao suicídio. E a partir daí chegou-se então à plataforma Discord. A empresa agora tem 3 dias úteis para cumprir a determinação e comprovar à ANPD a adoção de medidas eficazes de proteção à criança e ao adolescente. Bom, nós temos alguns retornos referente à plataforma. O Discord admitiu que o sistema de proteção falhou e que demorou cerca de 2 horas para derrubar a live, que infelizmente vitimou a menina de 13 anos aqui do sul do estado de Naviraí. A informação está em um relatório que foi apresentado pela própria plataforma ao Ministério da Justiça nesta semana. No documento, a empresa disse ainda que os nomes e as comunicações em textos usados pelos criadores do servidor teriam mascarado, entre aspas, a real intenção do conteúdo. Sobre a decisão da ANPD, que suspendeu as transmissões ao vivo no Discord em todo o Brasil, a empresa classificou a medida como prematura. Ao G1 Nacional, a empresa disse que está colaborando com as investigações, que segue tentando um diálogo com a ANPD e que os usuários já foram bloqueados da plataforma, esses usuários que estão sendo investigados por essa transmissão ao vivo. Bruno, assunto que a gente segue de olho aqui, então a empresa tem 3 dias úteis para se manifestar oficialmente. Obrigada, Ana. E para quem precisa de apoio emocional, gente, além de acionar a rede de apoio, de acolhimento inicial, você pode ter essa ajuda sem precisar sair de casa, tá? O CVV, esse primeiro que está aí é o GAV, né? O 0800 750 5554 é o telefone para você ligar para o Grupo Amor Vida e você pode ligar a qualquer hora, tá? Mas tem também o CVV, que é o 188, é mais um telefone que você pode ter na mão para sempre que precisar. Trabalhadores da coleta seletiva aqui de Campo Grande foram surpreendidos na última noite com fogo dentro do caminhão da coleta. Por sorte, deu tempo deles procurarem o corpo de bombeiros para que o prejuízo não fosse maior, e prejuízo inclusive para a vida, né? A equipe da Solurb chegou no quartel dos bombeiros da Costa e Silva por volta das 9h30 da noite. As chamas foram então controladas. Nós procuramos a concessionária, mas ainda não recebemos um retorno. Mato Grosso do Sul é o 4º estado com maior área queimada no Brasil neste ano, segundo um levantamento divulgado ontem pelo Ministério do Meio Ambiente. O estado está atrás de Tocantins, Mato Grosso e Maranhão. Em todo o país, pouco mais de 2 milhões de hectares foram atingidos pelo fogo até o início de agosto. Apesar do cenário aqui no estado, o levantamento aponta que a área queimada no Brasil caiu 33% em relação à média histórica. A exceção, dos que tiveram redução é a Caatinga, que teve uma área queimada de 8% acima da média. O governo alerta ainda para o risco de um El Niño forte ou extra forte, que pode aumentar a possibilidade de incêndios até o fim do ano. Amanda Raíssa, vem pra cá, bom dia pra você. Bom dia, Bruna. Tudo bem? Muito bom dia, tudo bem, e você? Tudo bem também. Quais são os destaques para hoje? Pois é, gente, muito bom dia a você que está nos acompanhando. Hoje o que predomina é a atmosfera mais seca. Estamos em período de veranico e a circulação de ventos quentes vindos do norte ainda contribui com esse aquecimento. A gente já vai falar sobre as temperaturas que sobem durante o dia, mas primeiro olha só esse mapa de umidade relativa do ar de hoje. É um aspecto, do tempo que permanece como um ponto de atenção, principalmente durante a tarde.
Os índices ficam na casa dos 20% ali naquela faixa norte e na faixa dos 30%, né? 34%, 37% ali na faixa central do estado. Para hoje, a meteorologia traz possibilidade de rajadas de vento de até 50 km por hora nas regiões oeste e sul, devido aos gradientes de pressão atmosférica. Vento e baixa umidade. A gente lembra, é uma condição super perigosa e aumenta o risco de ocorrência de queimadas, que era o que a gente trazia, né? E onde fica mais quente hoje? Então, Bruna, hoje a disputa está acirrada, tá? O calor, ele é quase geral. Com o veranico, as temperaturas podem ficar até 3 graus acima da média climatológica, então a gente tem calor intenso, mas principalmente no norte e no leste. 36 graus, que está ali na sua tela, é em Pedro Gomes. A gente tem também Alcinópolis marcando 36 graus, 35 é a previsão para Água Clara, 34 Nova Alvorada do Sul, 33 em Corumbá. No oeste faz 31 em Bonito e aquela máxima ali mais reduzida é de Porto Murtinho, 28 graus, não chega aos 30. Mesma máxima para Ponta Porã. E para não dizer que não tem chuva, a gente tem poucos milímetros previstos para essa região que pega Bonito, Bodoquena e Miranda, essa parte azul aqui do mapa. Apesar das chuvas virem de fraca a moderada intensidade, elas podem vir acompanhadas por trovoadas no decorrer da tarde de hoje. Mas a meteorologia indica que essa mesma umidade, mesmo tão pouca, não chega para cá, para Campo Grande, tá? Por aqui, a gente tem nebulosidade prevista à noite, mas agora à tarde a máxima vai até os 31 graus. Aí na sua tela você vê a gente quase atingindo essa máxima, né? A gente já tá com bastante calorão aqui na capital, um céu bastante limpo, né? Sem nuvens, e é assim que deve permanecer. Bom, então, se é assim que deve permanecer, é assim que a gente termina a previsão de hoje. Para atualizar, já te espero amanhã. Pra Isso gente saber mesmo. como é que vai ser a nossa sexta-feira e o nosso fim de semana. Combinado. Beijo Até pra mais, você. beijo. Uma imagem agora, uma sucuri amarela. Eu vou vir até nessa câmera aqui, porque como o QR Code é do nosso parceiro GMS, eu quero abrir a reportagem, deixar ela de capa aqui também, para que você possa acompanhar que o que você vai ver agora é em multiplataforma, tá? Uma sucuri amarela foi resgatada por pescadores após ficar presa em um anzol de galho nas margens do rio Aquidauana, aqui em Mato Grosso do Sul. Esse vídeo está disponível no G1, a reportagem da Ana Carla Flores, neste QR Code que está aí no seu vídeo. O registro da ação foi feito pelo pescador Alex, que segurou o animal para fazer a libertação sem causar novos ferimentos. Quando ele constatou que o anzol já havia sido engolido, ele optou por cortar a linha em vez de forçar a retirada do metal. Foi uma estratégia, inclusive, recomendada para evitar lesões graves ao réptil. Após o corte da linha, a sucuri amarela foi devolvida ao rio e esta cena, gente, reforça que é muito importante a preservação ambiental e a conduta consciente por parte dos frequentadores desta região. Leia e compartilhe a reportagem por lá. Um acúmulo de vegetação flutuante no Rio Paraguai reduziu a captação de água e pode provocar falta d'água ou baixa pressão em toda a Corumbá. Essa notícia chega ao vivo para você com Rauan Araújo e Nilmar Augusto na Cidade Branca. Vocês estão nesta área de captação e vocês vão mostrar como os chamados baceiros interferem nesse sistema, né, Rauan? Bom dia. Já estou morando aqui há algum tempo. Hã? Eu imaginei. Na verdade, eu estou no Mato Grosso do Sul faz muito tempo, eu sou paulistano. Acho que nós não conseguimos o contato com eles ali. A imagem é ao vivo, mas o repórter não está no jeito ali para falar com a gente. Então, daqui a pouquinho a gente volta para lá. Vamos para o intervalo e eu te conto que ainda hoje, uma situação muito semelhante a essa, em devidas proporções e consequências também a essa de Corumbá, está acontecendo em Ribas do Rio Pardo. O avanço da vegetação sobre a represa do Mimoso já afeta a rotina da população, dificulta atividades na região e acende um alerta para os impactos ambientais. O MS1 foi para lá, é uma cena impressionante e você vai ver que o órgão ambiental diz que esse problema só poderá ser resolvido coletivamente. Já a seguir, em Coxim, ponte sobre o rio Taquari cai e caminhão que passava pelo local despenca. Uma pessoa morreu e outra conseguiu se salvar. Imagem na sua tela, eu volto já já com essa notícia.
Show me the spot now, show me your fire. Show me the rhythm, take it up higher. Turn up the sound. Now, shake the dust and move on. Onde a terra encontra as águas, nasce um dos maiores espetáculos da natureza. O Pantanal não é apenas um lugar, é a alma pulsante da nossa região. Um patrimônio vivo que encanta o mundo e abriga uma riqueza única de fauna e flora. Aqui, a vida se revela em cada detalhe. Na força da onça, no canto das aves, na beleza das águas e na exuberância de uma natureza que resiste. Preservar este santuário é proteger nossa própria história. É garantir rios mais limpos, florestas mais vivas e um futuro melhor para as próximas gerações. A conscientização de hoje é a sobrevivência de amanhã. O meio ambiente pede cuidado, respeito e ação. O Pantanal é nosso. A preservação é de todos. Para Miranda, nada era tão ruim que não pudesse piorar. Até o momento em que esse cara cruzou o caminho dela. A vida não precisa ser uma série de desventuras. Mas é o que tá parecendo agora. Eu só tô aberto a todas as possibilidades que aconteçam. Até coisas ruins podem levar a coisas boas. Você tá sendo a nossa calma nessa tempestade. Eu acho que a gente se encontrou por alguma razão. O segredo, ouse sonhar. Hoje, na sessão da tarde. Uma ponte sobre o rio Taquari desabou hoje pela manhã e uma carreta ficou submersa. Uma pessoa está desaparecida e seria o motorista do caminhão. Vou falar com o Oswaldo Nóbrega porque a gente já tem essas primeiras informações, uma imagem que a gente teve acesso, inclusive, há pouco tempo, Oswaldo, e as primeiras informações já foram chegando aqui para a nossa redação multiplataforma. A notícia é sua. Isso mesmo, Bruna. Olha só, equipes do Corpo de Bombeiros de Coxim estão desde cedo trabalhando no local do acidente, que fica a uns 170 quilômetros da cidade. Nós recebemos, portanto, esses vídeos aí que estão circulando pelas redes sociais. Eu lembro que a ponte fica na região do Paiaguás. Segundo os militares, 2 pessoas estavam na carreta quando a ponte João Venceslau Leite de Barros, na MS 214, desmoronou. Um deles conseguiu sair do veículo, o motorista está desaparecido. Ainda não há identificação das vítimas. Essa ponte era muito estreita e não permitia a passagem de veículos nos 2 sentidos ao mesmo tempo. Nós procuramos o governo do estado, que é o responsável pela manutenção dessa estrutura, da ponte. O governo nos informou o seguinte, que está apurando as causas do acidente com a queda de parte da estrutura que foi construída, né? Afirma que a ponte foi entregue entre os anos 2008 e 2009. A ponte de concreto armado fica no trecho entre as rodovias MS 214 e a MS 423, bem na região conhecida por interligar os pantanais da Inhecolândia e do Paiaguás. Equipes da Ceilog, que é a Secretaria de Infraestrutura e Logística, já trabalham para identificar os motivos da queda da estrutura e, havendo novas informações, as mesmas serão devidamente divulgadas a toda a imprensa. Também foram acionadas equipes do Corpo de Bombeiros, já que há informações de que o condutor do veículo permanece desaparecido. O caminhão está submerso e as equipes dos bombeiros, né, estão realizando buscas em toda a área lá do rio Taquari desde cedo para tentarem localizar o motorista desse caminhão, viu, Bruna? A imagem é impressionante, triste ao mesmo tempo, né, Oswaldo? Tomara que ele seja resgatado, que ele tenha conseguido sair do caminhão, que esteja em algum local onde precisa desse resgate, porque uma pessoa conseguiu sair, né, que seria o passageiro, então a gente espera que isso aconteça também, mas a cena de fato é impressionante. Bom, eu sigo por aqui, são 11 horas e 15 minutinhos. Um outro assunto, a Delegacia de Atendimento à Mulher de Paranaíba divulgou o retrato falado de um suspeito de estupro na cidade. O crime sexual foi no mês de julho e até agora ele não foi identificado.
Com a divulgação desse retrato, a polícia espera receber informações do paradeiro do suspeito. Gente, é um retrato falado, tá bom? A partir do que as vítimas disseram. Se você reconhece esse rapaz, ligue para a Delegacia de Atendimento à Mulher de Paranaíba nos telefones 98105-1266 ou 3503-1266. Também é possível fazer a denúncia à primeira delegacia lá de Paranaíba em outros telefones 992199614. A identidade é sempre mantida em sigilo, tá? A polícia alerta para que ninguém tente abordar ou confrontar o suspeito caso identifique ele. E aqui na capital, profissionais da linha de frente do SUS estão passando por capacitação para ajudar a identificar pedidos silenciosos de ajuda vindos de vítimas de violência doméstica. Quem traz os detalhes para a gente é a Ingrid Rocha. Oi, Ingrid. Oi, Bruna, bom dia para você, bom dia a todos. Bom, a gente vê, né, sabe, que muitas vezes a unidade de saúde, uma UPA, é o único local, os únicos locais que essa mulher consegue ir sem a presença ali daquele agressor. E aí é no momento de uma consulta, quando ela leva o filho para se vacinar, que um profissional, quem trabalha ali diretamente com a saúde, consegue identificar os sinais. Então, às vezes, essa mulher nem pede ajuda, mas através dos sinais, esse profissional consegue identificar que tem uma situação de violência acontecendo. E é por isso que a Secretaria Executiva da Mulher e a Secretaria Municipal de Saúde estão com uma capacitação voltada para esses profissionais que atuam diretamente na saúde. E para a gente entender melhor como que funciona isso na prática, eu estou aqui com a secretária executiva da Mulher, a Angélica Fontanari, e eu começo a entrevista já te pedindo para explicar para a gente, né, sobre a prática mesmo, né? Como é que está sendo essa capacitação? Bom dia. Bom dia, Bruna, bom dia a todos. As unidades de saúde, a Secretaria de Saúde pertence à rede de proteção das mulheres. Então, é muito importante que tenha uma capacitação sempre, né? Não apenas sempre, durante todo o ano. Então, desde o início do ano, a Secretaria Executiva da Mulher, nós já visitamos mais de 30 unidades de saúde, levando palestra, levando capacitação para os servidores, porque a unidade de saúde muitas vezes é a porta de entrada para muitas mulheres, seja por conta da distância, seja por conta do medo de buscar ajuda até a Casa da Mulher Brasileira, e muitas que não querem denunciar, mas quando chegam na unidade de saúde, o profissional começa a reconhecer, não, essa violência não bate com o que ela está falando que aconteceu. Poxa, já é a 5ª vez que essa mulher está voltando com o mesmo tipo de lesão no rosto, então eles conseguem identificar. E as unidades de saúde tem também o setor do psicossocial para fazer esse acolhimento e trazer para a mulher, para ela reconhecer que ela está numa situação de violência e estando que tem sim saída, que tem sim uma rede capacitada, preparada para tirar a mulher do ciclo da violência. Então, nós capacitamos explicando quais os tipos de violência, como reconhecer e reconhecendo o que fazer depois, qual o próximo passo. E o próximo passo é denunciar. Aqui em Campo Grande nós temos a Casa da Mulher Brasileira, nós temos 8 instituições que compõem a casa, instituições preparadas para fazer esse acolhimento e tirar a mulher do ciclo da violência. E o que esse profissional ele tem que fazer em seguida, né? O próximo passo ao fazer essa identificação? Aí entra o setor de acolhimento. A gente tem que ouvir essa mulher, porque a gente não pode obrigar a mulher a fazer a ocorrência. Então, nós temos que conversar com essa mulher. A não ser que seja, por exemplo, crime de violência sexual. Aí a gente pode ir lá e já fazer denúncia direto. Mas, em outros casos, a mulher tem que buscar essa ajuda. A mulher tem que decidir em sair desse ciclo. Secretária, agradeço muito a sua participação com todas essas mensagens, reforçando os telefones também, 180, 190 e 153. Eu volto com você, Bruna. Obrigada. Reforçar esses telefones são sempre importantíssimos para que as pessoas tenham aí no telefone, a qualquer momento, a um toque, né? Vamos chamar a Ana Lívia Tavares. Agora o recado é para quem pode ajudar o Banco de Leite Humano do Hospital Regional em Campo Grande. A gente vem falando sobre isso já há bastante tempo, né? O estoque de lá está muito baixo e as mães estão precisando desta doação para dar alimento para os filhinhos que precisam sair dessa situação de maior vulnerabilidade dentro do hospital. Ana Lívia Tavares, que logo vai viver essa experiência maravilhosa. É você quem faz esse alerta mais uma vez para as mamães que já estão amamentando. Ana.
Bruna, alerta importantíssimo, né? Eu espero que eu seja uma mãe que consiga ter essa produção excedente e que eu faça a doação. Mas e se for ao contrário, que tenha mães que me ajudem a passar por esse momento da amamentação? Então, por isso a importância da doação de leite humano. Para a gente ter uma ideia, os números mostram aí como esse estoque está baixo no hospital regional. Aqui em Campo Grande, no hospital regional, a média de coleta é 120 litros mês, mas julho teve apenas 47 litros coletados. A gente consegue ter uma ideia do quão baixo está essa doação de leite. Como funciona? A mãe ela tem que ter essa produção excedente, tem alguns critérios, porque é feito toda uma segurança, uma análise para que esse leite seja ofertado principalmente para os bebês prematuros que estão na UTI neonatal do hospital e que precisam desse leite para ganhar peso. Ainda que haja a fórmula, a gente sabe que existe todo um padrão ouro e que só através desse leite materno é que esse bebê consegue sim todos os nutrientes e os anticorpos necessários para se fortalecer e crescer. Então, como fazer a doação? Bom, tem um telefone aí que vai aparecer na sua tela para contato, que é o 3378-2715. As mães interessadas, elas podem entrar em contato com o Banco de Leite Humano do Hospital Regional para receber mais informações, para tirar as dúvidas, porque uma equipe orienta essa mulher como essa coleta deve ser feita, qual o procedimento de armazenamento. Então, se você, mãe, está na fase de amamentação e tem uma boa produção, entre em contato de leite, né? Entre em contato com esse telefone aí na sua tela. Bruna. Muito obrigada, Ana. Boa sorte, vai dar tudo certo, viu? E vai dar tudo certo para aquelas mãezinhas que também já estão lá precisando dessa doação, porque quando a gente traz esse alerta aqui, aquelas pessoas que estão assistindo a gente, estão com esse excedente, elas já conseguem se mobilizar para ajudar. É aquela corrente de solidariedade muito forte mesmo. Atenção para quem busca uma bolsa de estudos pelo ProUni. O prazo para os estudantes pré-selecionados na segunda chamada para que eles possam comprovar as informações da inscrição. Prazo termina nesta sexta-feira e quem ainda não foi convocado também terá uma nova chance. A comprovação das informações, elas podem ser feitas presencialmente nas instituições de ensino escolhida ou de forma online, conforme as orientações de cada faculdade. Documentação exigida está prevista no edital e não apresentar os documentos pode resultar na perda da vaga. Mas quem não foi selecionado não está fora da disputa, tá? O Ministério da Educação vai abrir a lista de espera nos dias 26 e 27 de agosto. Já o resultado desta etapa tem a previsão aí para o dia 1º de setembro. Neste segundo semestre, o programa oferece mais de 470 mil bolsas de estudo em cerca de 380 cursos de graduação espalhados pelo país. ProUni oferece bolsa 100% ou de 50% em instituições privadas. Um acúmulo de vegetação flutuante no Rio Paraguai reduziu a captação de água na cidade e isso pode provocar uma falta d'água ou baixa pressão na Cidade Branca. Agora sim, o Rauan está ao vivo com a gente. A gente já estava vendo essa imagem aí, Rauan, lá no nosso primeiro bloco, mas agora você conta tudo pra gente, essa realidade que vocês já estão vivendo. Bom dia. Bom dia, Bruna. Para você e para quem está em casa também acompanhando o MS1, nós estamos aqui às margens do Rio Paraguai, bem neste ponto onde é captada e enviada a água do rio para a estação de tratamento para abastecer a cidade. O cinegrafista Nilmar Augusto vai mostrar um pouco para a gente. Ali onde fica a estação de captação é um dos cartões postais da cidade, onde o pôr do sol é registrado com frequência pela beleza do cenário. A gente mostra agora aquela vegetação que está várias ali no meio da água, descendo o Rio Paraguai, é conhecido regionalmente aqui como baceiros. São esses baceiros, né, que descem naturalmente e alguns vão parar ali onde fica a estação de captação de água. Segundo a Sandesul, esses baceiros ficaram retidos nas telas que protegem as bombas. Com isso, a quantidade de água captada diminuiu e a produção da estação foi reduzida. Para desobstruir a captação, a Sandesul mobilizou equipes para retirar os baceiros da superfície. Um mergulhador também foi chamado para remover a vegetação presa às telas que protegem as bombas. Esse mergulhador
está previsto para chegar daqui a pouquinho. O alerta de falta de água ou baixa pressão continua em toda a cidade. A empresa informa que os imóveis com caixas d'água podem não sentir os efeitos dessa redução momentânea. E essa não é a primeira vez que os baceiros prejudicam a captação em Corumbá. Há registros do mesmo problema em 2015 e também em 2023. A bióloga Sara Grazi está aqui com a gente para explicar como isso ocorre naturalmente. Primeiro, Sara, que está aqui do meu lado, bom dia, Sara. Obrigado por nos atender, para a gente entender o que são esses baceiros. Olá, bom dia. No Rio Paraguai nós temos uma diversidade de macrófitas aquáticas, que seriam essas árvores aquáticas, essas plantas aquáticas que nós encontramos nas beiras dos rios. Uma mais importante delas é o aguapé, e o baceiro seria a junção dessas plantas aquáticas, mais matéria orgânica, raízes e estossolo, que seria uma camada de solo. Eles se acumulam e acabam gerando uma espécie de ilhas, que a gente encontra com facilidade no rio. E essas ilhas, elas acabam se desprendendo das margens, porque elas têm uma raiz bem curtinha, então com as enchentes e com a vazante desses rios, elas acabam decorrendo o rio de acordo com o que ele vai descendo ou subindo. Tanto é que se a gente for subir o rio acima, a gente vai encontrar diversos números desses baceiros e dessas macrófitas em diversas regiões do rio acima. Certo. Esses baceiros que se formam naturalmente, minha segunda pergunta é por que esses baceiros param nessa região aqui mais próxima da captação de água aqui da cidade? Se vocês forem reparar, o rio ele vai descendo. Então, onde tem um número maior de água e de força dessas águas, esses baceiros eles vão acompanhando e, consequentemente, eles se acumulam. Então, é um fenômeno natural que a gente vai encontrar em diversas outras partes do rio. Certo. Obrigado, Sara, bióloga. Enquanto o trabalho de retirada dos baceiros continua, a orientação é economizar água. Segundo a Sanesul, o abastecimento deve ser normalizado ainda hoje, viu, Bruna? Obrigada, Rauan. Muito obrigada à sua entrevistada aí, técnica, né, no assunto, para poder explicar, para que a gente possa entender. Às vezes, quem não é da região não faz ideia do que é isso. A gente olha a imagem, acha lindo e, de fato, são plantas que são importantes para a parte da qualidade da água também, né? Mas quando ela está em excesso, os problemas começam a acontecer. E de Corumbá, daqui a pouquinho nós vamos para uma outra região. Primeiro eu quero dizer que você, de Corumbá e Ladário, depois do próximo bloco, vai passar a acompanhar as notícias do Pantanal, tá? Nós vamos permanecer neste mesmo assunto. Nós vamos para Ribas do Rio Pardo. Por lá, plantas aquáticas também tomam conta, mas da represa do Mimoso. E isso já está afetando a rotina da população. Nós consultamos um órgão ambiental do estado que disse que está avaliando esta situação, mas já foi claro em dizer que para resolver a situação de lá, que parece estar fora de controle, precisa-se de uma união de muita gente. Muita gente, não é um problema. Olha essa imagem, gente. Seria lindo, né? Se não fosse trágico quando a gente tem isso saindo do controle. Então, para resolver esse problema, muita gente precisa estar envolvida. Nós vamos te contar em detalhes no próximo bloco. Na capital, prejuízos de um lado e lucros de outro, com uma cidade cheia de buracos. Oswaldo Nóbrega. Os buracos nas ruas e avenidas de Campo Grande têm causado danos nos veículos e o resultado disso é o aumento do movimento nas borracharias e oficinas. Serviços para desempenar rodas, troca de pneus, vulcanização e alinhamento são os mais procurados. Interrompemos a nossa programação para anunciar que no Hiper X-Cap você pode ganhar de uma só vez 1 milhão e muito mais. Compre nas lotéricas e demais pontos de venda. É da Caixa Capitalização. Hiper X-Cap.
O rock vai tomar conta de Campo Grande. No dia 29 de agosto, a Morena FM comemora o seu aniversário em grande estilo. Um show histórico dos Titãs ao vivo no Araruna Fest. Concorra a ingressos exclusivos para o nosso camarote através do app Morena FM. Cadastre-se e faça parte do nosso fã-clube. Realização 93 Produções. Promoção exclusiva Morena FM. Bom, eu sou um ano mais velho que a TV Morena. Naquele tempo a gente não tinha internet. Então a TV Morena realmente era tudo. Era por ali que a gente se comunicava, que a gente chegava nas pessoas, né? Ela sempre fomentou muito assim, a nossa arte. Então assim, a TV Morena, ela mexeu muito com a cultura e com a música daqui. Tem barulho que dá fome e tem música que alimenta a alma. Mas lá no meu ranchinho, a mulher e os filhinhos, pururuca na panela. Neste sábado tem os dois juntos, pururuca crocante e muita moda raiz com Lili e Nando no meu MS. Ô, Chicão! Simbora, Zuzu! Chama! Vai, Mildo! Por Nossa Senhora, meu sertão querido, vivo arrependido. É sábado, depois da novela Além do Tempo, aqui na TV Morena. Essa é a situação em Ribas do Rio Pardo. O avanço da vegetação sobre a represa do Mimoso está afetando a rotina da população, dificultando atividades na região e acendendo um alerta para os impactos ambientais disso. Endrio Francescon, Magno Lemes e Bruno Valenzuela foram até o local, ouviram moradores e mostram agora os detalhes desta situação por lá. São tantas plantas que a paisagem esconde os limites entre a terra e a água. Quem conhece a represa do Mimoso em Ribas do Rio Pardo estranha a mudança no cenário. As plantas aquáticas fazem parte do ecossistema, mas o volume chama atenção e já preocupa quem vive do turismo, da pesca e mantém propriedades às margens do lago. Então ela está proliferando e vindo dos rios para cá e vai fechando até os rios, vai subindo. As outras áreas de lazer na beira do rio também, que tem lá as fazendas, que tem pessoal que pega um peixinho para comer, tudo não consegue pescar mais. E para baixo, quando a usina solta a macrófita, que ela vai soltar, que ela não pode soltar muito, porque também diminui o fluxo de água para a usina trabalhar, aí ela afeta os pescadores para baixo, que ela vai descendo, onde tem uma varinha pescando, ela vai enroscando a varinha e vai tirando o pessoal de pesca, né? Então ela está, no caso, ela está prejudicando bem aqui a região nossa aqui. Do alto, o verde parece não ter fim. Por aqui já não se vê mais barcos navegando. É impossível entrar na água. Não consegue navegar. Como se fosse em bloco. É. Ó. Ela é bem pesada. Ó. Pega no motor aqui, enrosca. Não solta. São mais de 1.300 hectares do reservatório, formado pela usina hidrelétrica Mimoso. Cerca de 25% da área já está tomada pelas plantas. Esse tapete verde esconde um efeito em cadeia, já que impede a entrada de luz nas águas mais profundas, modifica o ambiente de peixes e outros organismos. E à medida que essas plantas se acumulam, contribui para que o lago fique cada vez mais raso. É um cenário que até pode parecer bonito, mas que traz riscos reais para o meio ambiente. Interfere de qualquer forma, porque onde estiver abaixo dela, a iluminação não vai ocorrer. Se existisse ou existir algum tipo de planta embaixo, ela vai acabar perdendo, né? Porque a fotossíntese é importante e os raios solares fazem isso. É possível que ali os peixes também não vão, né? Porque a água vai estar com pouco oxigênio e pouco oxigênio não permite que eles sobrevivam nesse ambiente. As responsáveis por esse cenário são as alfaces da água, chamadas também de macrófitas.
plantas aquáticas comuns em rios e reservatórios brasileiros. Elas ajudam a filtrar a água, reduzem processos de erosão e servem de abrigo para peixes e outros animais. Mas o problema surge quando esse crescimento foge do equilíbrio. Porque elas absorvem esses nutrientes e transformam em vegetal. Então, quanto mais crescente está, maior é a quantidade que está chegando de nutrientes e ela está tentando retirar esses nutrientes do local. Nutrientes que necessariamente não são bons ou adaptados para aquele ambiente. São nutrientes que não deveriam estar ali porque eles chegaram porque algum tipo de contaminação está tendo ao longo do rio ou dos córregos que o cercam, que abastecem aquela região. Então, essas macrófitas, elas surgem em consequência disso, né? Elas surgem para filtrar, para limpar essa água. É fácil entender porque esse cenário passou a preocupar. O que era antes um lago de águas abertas, agora está tomado por plantas aquáticas. A imagem até lembra uma lavoura, mas esse excesso de vegetação já começa a mudar a forma como o reservatório é utilizado. Olha, o fluxo aqui era bom, o pessoal final de semana, né, vinha com a família, como a gente tem um comérciozinho aqui também, comprar gelo, comprar tudo, caiu tudo, mais de 80% acabou o nosso movimento aqui. Até tem mais ou menos uns 60 chácaras, né, que o pessoal usufrui. A Ribas, tem pessoal de Campo Grande, tem pessoal de outra cidade. Não só nós, aqui em cima também tem um cara que fez aqui uma fazenda ali em cima, ele montou uma estrutura muito grande para ele usufruir, não está podendo usufruir. Tem lanchas, investimento em lancha, investimento em jet ski, tudo isso está perdido. O pessoal está desesperado, não sabe o que vai fazer agora. O pessoal vem aqui, tem pessoal que sai bravo, tem até pessoal que chora quando vê, né? Vê o investimento que fez e desvalorizando cada vez mais o seu capital. O Edevaldo é dono de uma mercearia na região, que tem enfrentado dificuldades nos últimos meses. Por aqui tem sido difícil ver pessoas e, consequentemente, o negócio já não deslancha. Com essa macrófites, né, que surgiu aí no rio, aí se tornou dificultoso, porque daí o pessoal não está vindo mais, parou de vir. Diminuiu bastante o pessoal aqui, porque a comunidade nossa aqui, ela ficou esquecida. E eu acredito também que vai, se não melhorar, vai acabar. Porque está vencendo meu contrato, se a situação aqui não melhorar, eu vou ter que ir para outro lugar. Especialistas explicam que diversos fatores podem favorecer a multiplicação das macrófitas. Entre eles estão a disponibilidade de nutrientes na água, a incidência de luz e as condições ambientais do reservatório. As causas específicas para o que acontece no Lago Mimoso ainda precisam ser avaliadas, já que os moradores acreditam que as macrófitas possam estar vindo junto com os rios que desembocam no lago e se multiplicam no local. Você tem dois aspectos que você pode pensar, né? Alguma coisa dispersa, ou seja, ao longo dos canais que contribuem para aquele reservatório, você tem algum tipo de falta de manejo de solo, falta de APP, né, de área de preservação permanente, e que com as chuvas o escoamento superficial leva nutrientes para dentro desses córregos ou rios que contribuem ali para o reservatório. Ou alguma coisa pontual, tipo uma pocilga, um confinamento, uma indústria, enfim. A gente não pode dizer, se não fazer uma avaliação completa do que de fato está contribuindo para isso. Enquanto as causas desse desequilíbrio são apuradas, os moradores e o meio ambiente vão se adaptando ao novo espaço. Afeta mesmo. Até os animais, né? Por exemplo, a anta, ela pega, atravessa de um lado para o outro. Ela já não atravessa mais aqui. Porque aqui você via, ela sair aqui da chácara, aqui beirando a estradinha, que você vê bastante anta, batida de anta, já não vê mais. Porque ela não consegue atravessar a represa. Então já atrapalha também até o meio ambiente. Assim. E o Imaçu informou que tem conhecimento da situação e já realizou fiscalização na região, com inspeções em empreendimentos, em propriedades rurais e em ocupações
que estão ali na bacia, além de coletas de água, análises laboratoriais e levantamentos com drones e imagens de satélite. Nós tivemos acesso a este relatório e o documento aponta que o acúmulo excessivo das macrófitas no reservatório e no Rio Pardo, tudo isso seria resultado de múltiplos fatores. Entre os responsáveis identificados pelo órgão ambiental estão a empresa Suzano e a estação de tratamento de esgoto de Ribas do Rio Pardo, além de resíduos urbanos que estão vindo da cidade. O relatório cita ainda a própria barragem da usina Mimoso, que reduz a força da água, além de impactos da atividade agropecuária e loteamentos no entorno. Agora veja o que os estudos indicam. Segundo o IMASul, não se trata de um problema pontual nem decorrente de uma única atividade. A proliferação estaria associada ao excesso de nutrientes, especialmente fósforo e nitrogênio, que estariam vindo de fontes existentes na bacia, como resíduos líquidos gerados pela cidade, indústrias e até atividades agropecuárias. Também deve ser considerada a própria dinâmica do reservatório. Segundo o órgão estadual, o barramento transforma e favorece a retenção de nutrientes e cria condições propícias ao desenvolvimento e à concentração das macrófitas. E que levantamentos feitos até o momento não permitem atribuir o fenômeno exclusivamente a um usuário. Então, a solução exigiria uma atuação integrada. Os proprietários rurais deverão adotar medidas de controle de erosões e assoreamento. O município de Ribas deverá atuar na drenagem urbana e na melhoria dos tratamentos dos efluentes domésticos. Os empreendimentos industriais deverão promover os ajustes necessários em seus sistemas de tratamento. Proprietários de ranchos deverão adotar sistemas individuais de tratamento de efluentes e o responsável pelo reservatório terá que executar ações de manejo das macrófitas e de gestão do lago. E ainda deve haver um acompanhamento da qualidade da água. O IMASul diz que está acompanhando a implementação dessas ações para que nos próximos meses sejam observados avanços concretos e uma melhora gradual das condições ambientais do reservatório. O relatório cita ainda a estimativa de que aproximadamente 25% da superfície esteja coberta. Para eles, esse percentual depende de levantamentos atualizados, porque a distribuição das macrófitas pode variar conforme o vento, a vazão, o nível do reservatório e as condições climáticas. Segundo a usina hidrelétrica Assis Chateaubriand, responsável pelo lago, monitoramentos periódicos são feitos seguindo protocolos operacionais no plano básico ambiental. Eles disseram ainda que já fizeram a liberação de água pelo vertedouro em outubro do ano passado, assim que houve a autorização do IMASul. Disseram ainda que o fenômeno de acúmulo de macrófitas é recente e, embora a situação esteja sob controle, segundo eles, o acúmulo de plantas aquáticas tem demandado iniciativas adicionais na operação da usina para evitar interrupção temporária de geração de energia na região. A Prefeitura de Ribas do Rio Pardo informou que está atuando desde o início da ocorrência e que não há até agora estudo que relacione diretamente o crescimento da cidade à proliferação das plantas. A Suzano afirma que opera dentro dos limites do licenciamento ambiental e que o fenômeno tem múltiplos fatores. A Sanesul diz que todo o esgoto coletado no município é tratado e que não há elementos técnicos que liguem a estação de tratamento à proliferação das plantas. Não conseguimos contato com o Sindicato de Ribas do Rio Pardo. O Sindicato Rural, tá? O Sindicato Rural de Ribas do Rio Pardo. Os buracos nas ruas e avenidas de Campo Grande têm provocado prejuízo para os donos dos veículos. Bom para as borracharias e para as oficinas. Serviços como desempenar rodas, troca de pneus, vulcanização e alinhamento estão sendo os mais procurados. Este pneu retirado da pilha de descarte ficou completamente destruído depois que o motorista passou por um buraco. O motorista bateu num buraco, aí ele rodou com ele murcho e aconteceu isso aí. Ficou bem danificado? Bem danificado, já era o pneu. O dono dessa borracharia mostra os estragos que um simples buraco na rua pode causar na roda e no pneu. É complicada a questão de buraco, porque quando a pessoa acerta um buraco na rua, amassa a roda, vem a perder o pneu muitas vezes, ou até mesmo perder a roda.
Se é um caso de uma moto, o cara acertou um buraco, perdeu uma roda de R$800, prejuízo de R$800 por conta de um buraco. Muitas vezes, por conta de amassar a roda, prensar contra o pneu, perde também o pneu do cliente. Em Campo Grande, motoristas dirigem em zigue-zague para desviar dos buracos. Qualquer descuido, o veículo cai numa cratera e vai parar na oficina. Às vezes ficam no meio do caminho. Nesta avenida, uma das principais da capital, 3 carros tiveram os pneus danificados por causa de um buraco. Enquanto as condições das vias estão precárias, donos de oficinas e borracharias têm registrado aumento no movimento. Na borracharia do Alex, os serviços de troca de pneus e vulcanização aumentaram 70% nos últimos meses. A gente fazia uma média aí de 5 a 7 serviços por dia, média de vulcanização, conserto de pneu. Hoje a demanda aumentou aí uns 70% mais. Então hoje a gente tem feito aí na faixa de uns 15 a 20 pneus por dia, só de vulcanização. E isso, quando tem tempo fechado, chuva, ainda aumenta muito mais, porque a pessoa não enxerga o buraco, né? E acaba batendo no buraco, cortando o pneu, vem a perder o pneu. Nesta outra borracharia, o movimento triplicou. O cliente perde muito pneu, está perdendo muito pneu. Às vezes a vulcanização a gente consegue salvar alguns pneus, mas o pneu normalmente está vindo agora já rasgado mesmo, triturado o pneu, sem recuperação. O número de pneus com problemas devido aos buracos, né, aumentou demais. E a demanda, o movimento aqui aumentou bastante. Graças a Deus aumentou bastante, né? O Márcio também passou a atender mais clientes com serviços de alinhamento, balanceamento e reparos na suspensão. Por conta dos buracos aumentou demais. São coisas que a gente vê que não era comum acontecer antes, né? Os carros hoje em dia eles não são preparados para trabalhar nessa distorcendo a carroceria e com tanto baque de buraco assim. Então eles acabam sofrendo muito com isso. Nas ruas o clima é de insatisfação. Campo Grande está um caos em relação a esses buracos. A gente passa, a suspensão não fica perfeita, não consegue acertar. Buraco muito grande mesmo. Neste bairro, quase todas as ruas estão cheias de buracos. Eles transformaram as vias públicas em verdadeiras armadilhas. Motoristas, motociclistas e quem anda de bicicleta precisam redobrar a atenção e ter habilidade para desviar das crateras. Além dos danos nos veículos, quem cai num desses buracos pode se machucar. Esta ciclista chegou a cair num deles. Na hora que eu vinha vindo de bicicleta, eu não vi o buraco, né? Eu não estava nem de óculos escuros, estava normal, assim, pedalando. Aí na hora que eu vinha assim, na controle, eu esperei passar, né? Eu atravessei. Ai, aí, gente, caí no buraco, que vergonha. Inconformado com as ruas esburacadas, Gelson tomou a iniciativa de tampar os buracos com material de construção. Agora, na minha rua aqui, eu estou tentando arrumar, né? Por quê? Para evitar os coitados de estourar pneu, que por causa de um buraco desse o cara tem câmara de ar, pneu, roda, né? Enquanto o poder público não resolve o problema, os condutores precisam redobrar a atenção. Olha, existe a programação da CISEP, mas ela não está conseguindo chegar a todas as regiões, como a gente já falou anteriormente. Eles mandaram para a gente por onde as equipes estão passando hoje, tá? E eles estão no bairro Vila Taveirópolis, no Piratininga também, no Jardim Mansur, Amambaí, Coronel Antonino e MAP. Sobre a Avenida Costa e Silva e Pontilhão, esses locais estão na programação para a próxima segunda-feira, viu? Mostramos na reportagem. E mais cedo mostramos também a rua Domingos Jorge Velho, no cruzamento com a Bom Pastor no Vilas Boas. Eles também passarão por aí nos próximos dias, segundo a CISEP. Vai para a programação. Agora olha esse vídeo aí. Pedestre na faixa para atravessar a Avenida Fábio Zaran. Tem ele aí, gente? Olha aí. Fábio Rodrigues fez esse flagrante pra gente. Foi no cruzamento com a Costa e Silva, não é esse? Ah, tá bom. Estão me atualizando aqui, ó. Vamos lá. Esse é um flagrante que o nosso telespectador mandou pra gente. Pedestre na faixa para atravessar na Avenida Fábio Zaran, no cruzamento com a Costa e Silva. Então, você viu nesse vídeo o motorista fura o sinal vermelho. Nós recebemos essa imagem, eles disseram pra gente que é muito comum essa cena por ali, região de muitos estudantes, porque tem a UFMS, né? Agora o Fábio está no local e fez há pouco mais um flagrante.
E aí o flagrante dá no mesmo, né, gente? De que tá todo mundo passando no sinal vermelho neste trecho com a Fábio Zaran e a Costa e Silva. Imagens ao vivo para você agora aí. Mesma cena, né? O semáforo tá fechado e a gente tá esperando ver se vai passar algum carro, porque é outra pista lá que tá aberta agora, ó. Vamos segurar só mais um pouquinho, não sei se vai ter tempo, agora ao vivo. Fábio, você tem visto muito flagrante por aí? Oi, Bruna. Bom dia mais uma vez. Acabou de passar um motoqueiro aqui, né? No vermelho. Não teve paciência de esperar. E como você disse, muitos estudantes que vêm da Universidade Federal passam por aqui. E aqui já tem um problema que a faixa de pedestre já está um pouco apagada. E o pessoal não tem respeitado mesmo. Eu fiquei um tempo aqui, são vários motoristas, motociclistas, motoqueiros passando no sinal vermelho. Quem atravessa essa faixa de pedestre que tem que prestar muita atenção, que é perigoso causar um acidente com alguém que está atravessando, né, Bruna? Com certeza, Fábio. Recado para todos os motoristas e motociclistas que respeitem essa sinalização. É um local de muito fluxo por aí. E fica esse alerta para a Getran, para a Guarda Civil Metropolitana, para que dê uma passadinha por lá para ver essas pessoas que estão, assim, cometendo essas infrações. Na região da Afonso Pena, são os ciclistas que estão sofrendo com um problema recente da nossa capital. Os patinetes estão aí para serem usados, mas eles estão sendo estacionados no meio da ciclovia. Então, esse flagrante foi enviado para a gente. Numa mesma quadra da Afonso Pena, 2 patinetes largados ali. É um risco para quem está andando de bike elétrica, enfim, para todos, né? De acordo com a empresa que administra esse serviço, ao final da corrida, o usuário precisa deixar o patinete nos pontos indicados pelo aplicativo. São locais que funcionam como estacionamentos de patinete e que não atrapalham a circulação de pessoas ou de veículos. Se deixar um pouquinho mais ao lado ali no gramado, já vai ajudar muito quem precisa dessa acessibilidade. Taizinha, vem pra cá, bom dia! Tudo bem? Que linda, adorei esse verde aí, hein? Obrigada, Bruninha. Bruninha, seguinte, hoje a gente vai falar da Liga Terrão, porque ontem teve sorteio dos grupos. Certo. O Rafael Alves foi conferir. Esse ano a gente tem 300 equipes Muita jogando. Gente, sim. E os jogos começam agora em agosto. E aí o Rafael Alves trouxe todos os detalhes pra gente daqui a pouquinho. O pessoal já vai poder conferir no Globo Esporte. E aí ainda sobre Liga Terrão, eu queria aqui fazer uma retratação falando sobre o campeonato. Eu não sei se você lembra de um momento, eu vou pedir pra produção rodar aí um momento que a gente teve aqui. Tem? Tem? O que é? Ainda falando sobre campeonato, vamos falar do maior campeonato de futebol amador aqui em Mato Grosso do Sul. Eu tô com a camiseta, Terrão, né? A gente tá falando da Liga Terrão. Você trouxe essa camiseta aqui, mas você nem mostrou pra mim o que é. É a camiseta da Liga Terrão. Você é minha? Bonita, né? Bruninha, por favor, você tem que lutar pela sua, tem que lutar pela sua, tem que lutar pela sua. Essa daqui eu Você conquistei. tem que lutar pela sua. Poxa, vamos lá, É hein? uma disputa, né? Eu te respeito, mas essa daqui é minha. Gente, beijo. Beijo, meu amor. E ela saiu vazada, morrendo de medo de eu pegar essa camiseta dela. Gente, quem que fala não para Bruna Mendes? Eu saí daqui com a cara vermelha de vergonha. Enfim, Liga Terrão, conversamos com ela, Tonhão entrou em contato e temos aqui uma camiseta. Essa é minha! Bruna Mendes com gente, seu com nome. meu nome! Me retratei, né, galera? Eu Que acho que agora tá tudo bem. Muito obrigada, A paz foi Thaís. selada, Bruna A paz Mendes? sempre esteve selada. Então tá tudo bem, gente. Eu recebo com muito amor e carinho. Obrigada, Tchau, gente. tchau. Pessoal da Liga aí, ó. Adorei com meu nome e tudo. Vou usar muito. Sigo para a última parada do MS1 de hoje. Na volta eu te conto que a Fontrab já começou a receber candidatos para esta vaga de Papai Noel. E tem o balcão de empregos por aqui também. Até já. Sábado é de casa e entra no clima de Por Você, a próxima novela das 7. E a maravilhosa atriz Renata Sorrah vem nos dar a honra da sua presença, junto com Giovanna Gridio, que vai ser neta da Renata na trama. A música vai chegar com memória afetiva, bem no clima dos anos 90. Vamos ter pagode com Salgadinho. Sinto saudade desse teu cheiro. Vem, que você é de casa.
O Economizaço Açaí tá barataço! Batata palito sadia, pacote 1 kg e 50 gramas, 15,90. Inseticida SBP, frasco 450 ml, 14,90. Alimento para gatos Friskies, sachê 85 gramas, 1,79. Leve o açaí com você! Alô, Campo Grande, vem aí a super operação Você de Honda 0 km. Dias 13, 14 e 15 de agosto. Descontos de até R$35 mil. Bônus de até R$10 mil na supervalorização do seu usado. Condições especiais de negociação. Indocar, Campo Grande e Três Lagoas. A Funtrab começou a receber candidatos para a vaga de Papai Noel, viu? Aquelas vagas que vão pagar até R$22 mil de salário. A Ingrid Rocha passou pela agência mais cedo. E aí, Ingrid, bom dia mais uma vez. Oi, Bruna. Então a gente veio ver de perto nessa oportunidade para quem quer ser Papai Noel. Destaca-se aí a questão do salário, né? São duas vagas, uma oferece R$18 mil e a outra R$22 mil. E aí algumas informações que são importantes em relação a esse tema. Não exige uma experiência anterior, então a pessoa pode pela primeira vez ser Papai Noel e aí eles vão oferecer capacitação para os selecionados. O trabalho ele é temporário, dura 45 dias, será nesse período de Natal mesmo, e a jornada de trabalho ela varia conforme a empresa. Essa vaga, né, de Papai Noel ela existe desde 2021, sendo intermediada pela Funtrab, então a gente vê que já tem um bom tempo, né, que essa vaga é oferecida, e são vários candidatos, inclusive a gente viu outras pessoas passando por aqui buscando a vaga, mas a gente veio conhecer um candidato que buscou a Funtrab, está aqui com a gente agora, é o Odair Aparecido Rodrigues, aposentado. Odair, começa te perguntando sobre o interesse, né, por que você decidiu buscar essa vaga de Papai Noel? Bom dia. Bom dia. Então, como eu sou aposentado, fico em casa sem fazer nada. E eu acho que eu tenho alguns quesitos que a vaga pede. Falei, vou tentar, não custa, né? Vai que dá sorte. E foi uma pessoa que te indicou, falou sobre isso? Foi um amigo meu que ele viu pelo Instagram e mandou para mim. E eu não tinha, e no dia que ele mandou eu não vi. No dia seguinte eu estava na academia, ele viu, falou, e aí, você ligou, viu alguma coisa? Eu falei, o quê? Aí ele falou, foi ontem de manhã que eu entrei em contato aqui e vim aqui para tentar a sorte. É a primeira vez que o senhor, se for selecionado, será Papai Noel? É a primeira vez. O ano passado eu tentei, mas eles estavam pedindo, o quesito era como se diz, era habilitação de moto, e eu não tenho, só tenho de carro. Só aí eu falei, não é para mim essa vez. Sua expectativa para essa experiência, né? O Papai Noel tem toda uma importância quando a gente fala das crianças, especialmente, nessa parte lúdica. Qual que é a sua expectativa em relação a isso? Olha, quanto a criança, eu sou apaixonado por criança. Altares, ficou emocionado em falar. E eu sou solteiro, e toda a vida eu fui apaixonado. Então, eu tenho certeza que eu vou ser 100%. Seria a realização de um sonho também viver também, isso? Com certeza. Adulto eu não ligo muito não, agora criança, do jeito só de falar da criança eu já me empolgo, sou apaixonado. Fica a expectativa grande então para a seleção? Eu estou crendo que vai ser minha essa vaga. Odair, agradeço muito a sua participação, te desejo sorte. Olha, a gente olhando aqui, realmente, assim, pelas características de Papai Noel, dá até para identificar. Eu deixo essa dúvida para você também, Bruna. Volto com você. Gostei, Ingrid, mas não é a gente que manda, né? O Odair tem grande chance, mas tem outras pessoas nesse palio também. Boa sorte, viu, Odair? Tomara que a gente mande boas energias para você. Ó, hoje é a primeira página que traz o balcão de empregos, tá? Eu quero selecionar agente operacional de estação que paga o maior salário de hoje, R$3.129, vaga que está lá na Funsat, em Campo Grande. Veja todos os detalhes aqui no primeira página e se coloque no mercado de trabalho. Boa sorte. Tô indo embora, agradecendo a sua companhia. Amanhã eu volto com mais notícia pra gente encerrar a semana aqui no MS1, hein? A semana de dias úteis, claro. Tchau, tchau, uma ótima tarde pra você com imagens ao vivo da nossa capital. MS1, oferecimento
Guacira Alimentos, arroz e feijão, almoço especiale. Lúcia e a mãe dela, elas estão aqui porque elas estão se escondendo. Se escondendo de um gendal, é isso, né? Tu quer saber o melhor? Ele é marido dela, de Lúcia. Eu vou avisar o rei Gendal que a esposinha dele está aqui escondida em Barro Preto. Hoje, a nobreza do amor. TV Morena, você sempre à frente. Você que curte o futebol, diz aí, qual é o jogador canhoto que você mais admira? Hoje é dia do canhoto e no esporte, geralmente, são relacionados com talento, improviso e uma dificuldade extra para os adversários. Foi com a perna esquerda, por exemplo, que o Arroio do Cruzeiro fez um golaço na partida contra o Flamengo pela Libertadores. Que golaço! Também vamos falar de Liga Terrão. Organizadores e clubes discutiram detalhes da competição. A data de início da competição será dia 22 de agosto, no sábado, e o término previsto aí para o dia 13 de dezembro. E tem ainda a Copa MS, que vai movimentar o futebol profissional nesta reta final do ano. Gerando essa expectativa de um calendário cheio, repleto, criando oportunidades para todos que trabalham no futebol. Tá convidado, viu? O GE tá começando agora. Oi, pessoal, bom ou não? A maior competição de futebol amador de Mato Grosso do Sul está pronta para começar e teve sorteio dos grupos. Com direito à transmissão ao vivo para todo o estado.